Caro presidente Alan Borges, uma alegria muito grande estar participando mais uma vez na reunião desse querido Rotary Club, um clube em que tenho tantos amigos e que me ajudaram muito quando eu fui governador do distrito em 2001, 2002. Temos alguns exemplos, o governador Nadir Zacarias, na época, não era governador ainda, ele foi meu governador assistente. Da mesma maneira, o Eliseu Machado Lima, governador assistente. E do Rotary Club, na época, Alto de Pinheiros, o saudoso amigo Mário Furegatti. Todos três muito atuantes. Só para dar algum exemplo, o Dr. Nadir Zacarias, naquela época, ele organizou um mutirão da catarata em Osasco, onde foram atendidos mais de 3.000 pessoas. 150 delas já saíram com a cirurgia marcada. O governador assistente, na época, Eliseu Machado Lima, que era diretor de uma famosa joalheria internacional, ele atendeu um pedido da Yara, que queria dar uma lembrancinha para as senhoras, jovens, mulheres que foram na nossa posse, numa festiva muito bonita no Esporte Clube Sírio, com mais de 700 rotarianos e cônjuges. Ele conseguiu pedras semipreciosas, embrulhadas uma a uma num saquinho de couro que a Yara foi dando para as senhoras quando chegavam lá no Clube Sírio. E o Mário Furegatti, grande amigo de longa data, desde antes do Rotary, que organizou uma entrevista ao vivo na Rede Vida de TV, onde eu falei por 1h30 sobre o Rotary, as avenidas de serviços, a Fundação Rotária, projetos importantes como a erradicação da poliomielite, etc. Fui assistida por mais de 1 milhão de telespectadores de todo o Brasil. Recebi mensagem de todos os cantos do Brasil. O Golini, presidente Ugolini, que quando foi presidente do Alto de Pinheiros, participou do Conselho de Presidentes, da mesa dirigente do Conselho de Presidentes da Fundação de Rotarianos de São Paulo. O companheiro Eduardo Buzo, também muito parceiro da Fundação de Rotarianos de São Paulo, que quando construímos o prédio das faculdades Rio Branco na Granja Viana, em Cotia, ele e mais um amigo fizeram todas as fundações daquele prédio sem nenhum custo. E como o Olírio mencionou, eu tenho a honra de ser sócio honorário do Rotary Club Jardim das Bandeiras há mais de 10 anos, e do Rotary Clube São Paulo Alto de Pinheiros, também aí já há 26 anos, desde 1994. Então, uma alegria muito grande estar com vocês. Estou feliz que meu filho dos Estados Unidos está assistindo essa reunião muito gostosa. A Yara e o Elias estão no outro cômodo também assistindo. Estou feliz de ter alguns governadores aí, o governador maestro Nelson Vengril, que foi meu governador quando eu fui presidente do Rotary Clube de São Paulo, em 96, 97. O Paulo Chedid, que é diretor-secretário da Fundação de Rotarianos de São Paulo, e o Salvador Strazeri, que é membro efetivo do Conselho Fiscal da Fundação, e com eles nós nos reunimos todos os meses. A Fundação, como vocês sabem, é a maior obra de rotarianos na área da educação do mundo, e que vai fazer brevemente, agora em novembro, 74 anos de existência.
E, então, vamos falar sobre serviços profissionais, né? Não existe uma definição específica para serviços profissionais. Na verdade, são um estilo de vida para nós rotarianos. E nessa conversa nós vamos falar um pouco de serviços profissionais e dar algumas sugestões e recursos de como aplicá-los. O conceito de serviços profissionais é baseado no segundo ponto do objetivo do Rotary, que nos incentiva a todos nós rotarianos a estimular e fomentar a promoção de altos padrões éticos nos negócios e profissões, o reconhecimento do valor de todas as ocupações úteis, e vamos falar um pouco mais na frente, e a promoção do ideal de servir em todas as atividades profissionais. E o que nós podemos fazer para colocar esses ideais em prática? Falar sobre a nossa profissão no clube e aprender sobre as profissões dos colegas. O Sidney teve a gentileza de ler o meu currículo, então, o que não está ali é que, na verdade, eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, ajudando meus pais na feira e na mercearia em Santos, lá na rua Senador Feijó. Depois, quando ingressei na GE, fiz aquela carreira de 523 meses e 4 dias, vocês já calcularam, né? 43 anos, 7 meses e 4 dias, e nos últimos 20 anos tive uma responsabilidade muito grande para o Brasil e toda a América Latina como vice-presidente com várias funções. A partir daí, quando me aposentei, iniciei uma nova carreira como headhunter, e eu desempenho até hoje. Utilizar as habilidades profissionais para servir a comunidade, e aí vem o exemplo da Fiesp, do Ciesp, da Câmara Árabe e da Fundação de Rotarianos de São Paulo, onde atuamos muito profissionalmente, voluntariamente, quer dizer, só para servir. Praticar a profissão com integridade e inspirar os outros a também agirem eticamente. Ajudar um jovem a alcançar suas aspirações profissionais, orientar e apoiar outras pessoas para que se desenvolvam também profissionalmente, e nessas duas, eu acho que a grande oportunidade são os rotaractianos, que nós, com um pouco mais de experiência, podemos sempre orientar. E se fizermos qualquer uma dessas atividades, nós estamos realizando serviços profissionais. Classificação é a base das nossas profissões ao ingressarmos no Rotary. Todos os Rotary Clubes têm uma lista de classificações de todas as profissões existentes na comunidade em que nós operamos, e é através da nossa profissão que nós ingressamos, então, com essa classificação no Rotary. Então, médicos, advogados, engenheiros, contadores, administradores, enfim, todas as profissões. E o governador do distrito, quando ele faz a visita oficial ao clube, ele procura saber se essa lista de classificações está atualizada. As classificações e os serviços profissionais caminham lado a lado. E como nós representamos as nossas profissões no Rotary, também representamos o Rotary nas ocupações que nós temos profissionalmente.
Integridade e padrões éticos. Vocês vão ouvir falar muito sobre isso nessa apresentação. E tem duas coisas que o Rotary nos oferece como recursos: a prova quádrupla e o código rotário de conduta. A prova quádrupla, como muitos de vocês sabem, ela foi criada em 1932 por Herbert Taylor, que era do Rotary Club de Chicago, Rotary Club número 1, onde começou o Rotary há 115 anos atrás. Ele também foi presidente do Rotary Internacional no ano 1954-55. Em 1932, ele foi incumbido por uma empresa que estava num processo de falência a tentar salvar a empresa. Então, naquela ocasião, ele criou a prova quádrupla, que foi usada em todas as transações comerciais da empresa e, com isso, conseguiu salvar aquela empresa da falência. Então, a prova quádrupla foi assumida pelo Rotary Internacional logo em seguida, em 1934, e ela é promovida e utilizada por rotarianos no mundo inteiro, em todos os rincões do planeta. E o que é a prova quádrupla? Primeiro, do que nós pensamos, dizemos ou fazemos é a verdade. Segundo, é justo para todos os interessados. Terceiro, criará boa vontade e melhores amizades. E será benéfico para todos os interessados. Já o Código Rotário de Conduta, ele é usado juntamente com a prova quádrupla pelos rotarianos nas nossas atividades empresariais e profissionais. E o que é o compromisso do Código Rotário de Conduta? Ele é utilizado por nós, rotarianos, na vida pessoal e profissional. Como? Exemplificando o valor fundamental da integridade, usando a experiência profissional para melhor servir ao Rotary, conduzindo a vida pessoal e profissional de maneira ética sempre, servindo de exemplo, ser justo com todos envolvidos, promovendo o reconhecimento e o respeito que todas as ocupações úteis à sociedade merecem. E aqui eu queria usar o exemplo de alguns clubes, como o Rotary Clube de São Paulo, que tem o Ateneu Rotário desde 1974, já tendo homenageado mais de 300 profissionais que se destacaram nas suas atividades, médicos como o Dr. Adib Jatene, no esporte, o rei do futebol, Alan, o Pelé, que recebeu também esse prêmio, como mensageiros da paz, o Papa João VI, o Mikhail Gorbachev, da Rússia, e outras centenas de pessoas. Tem também a roda rotária, que é para entidades com importante responsabilidade social, como as Santas Casas de Misericórdia de São Paulo, de Santos, e por aí afora. No próximo Ateneu, que era para ser realizado nesta semana, depois de amanhã, dia 24, e que, devido à pandemia, adiamos para 29 de abril do ano que vem, como entidade, nós vamos homenagear a Associação das Crianças Defeituosas, a ACD, que presta um trabalho maravilhoso na comunidade. O Rotary Clube Jardim das Bandeiras, agora Jardim das Bandeiras Alto de Pinheiros,
com o tradicional prêmio Bandeirantes, homenageando profissionais de destaque. Eu me lembro, numa das reuniões, quando o Mão Santa foi homenageado, o Oscar Schmidt, emocionante a mensagem dele, vi gente chorando quando ele falou no microfone. Eu tive a honra de receber esse prêmio também há alguns anos atrás. O Rotary Club São Paulo Norte, que tem o prêmio Lauro Ribas Braga, também com essa mesma finalidade de homenagear profissionais de destaque nas suas áreas de atuação e que também tive a honra de receber há 5 anos atrás. E outros clubes que homenageiam profissionais nas suas reuniões. Também no Código Rotário de Conduta devemos oferecer os conhecimentos profissionais para proporcionar oportunidades aos jovens, honrar a confiança que o Rotary e os rotarianos depositam em nós e, finalmente, não procurar obter de outro rotariano nem lhe ofertar privilégios ou vantagens que não ofereçamos para outras pessoas ou empresas. Depois, temos a promoção de altos padrões éticos no local de trabalho. Então, já falamos bastante sobre ética e agora padrões éticos, que nós devemos sempre promover a ética junto aos empregados, associados, ao público em geral. E todas as interações que nós temos no trabalho oferecem oportunidade para incentivar o comportamento ético. E como fazer isso? Enfatizando a importância da honestidade, da responsabilidade, da justiça, da integridade, do respeito ao contratar e desenvolver pessoas. Também reconhecer e incentivar o comportamento de colegas e demonstrar compromisso pessoal com os padrões éticos em todas as nossas relações. O Rotary e a responsabilidade social, aí a responsabilidade social é o compromisso da empresa com a comunidade e o meio ambiente em que ela opera. E qual é o conceito, a definição desse compromisso de responsabilidade social? É sempre ter o comportamento ético e com o desenvolvimento econômico para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, das suas famílias e da comunidade e da sociedade em geral. Aí tem algumas tendências que definem a responsabilidade social das empresas. Filantropia alinhada à visão de negócios da empresa. Então, as empresas têm essa oportunidade. A participação dos funcionários em programas de voluntários patrocinados pela empresa. E aqui eu queria dar um exemplo que nós tínhamos na General Electric, que se chamava GE, General Electric, Elfun Society. Nessa Elfun Society, um grupo de funcionários ajudavam na comunidade a resolver problemas. Nos Estados Unidos, por exemplo, vocês sabem, tem muitos ciclones, furacões, etc., que estragam ou destroem casas. Então, grupos de funcionários da GE, nos fins de semana, domingos, feriados, depois do expediente, iam ajudar essas famílias necessitadas para reconstruírem as suas casas quando necessário. Então, e aqui no Brasil nós também instituímos essa GE Elfun.
e a divulgação de compromisso e valores sociais da empresa. E aí, acho que o melhor exemplo da nossa Fundação Rotária é a empresa cidadã, né, que recebe o selo, o carimbo do Rotary, que ela tem essa responsabilidade social. E finalizando, companheiros, essas são algumas considerações atuais do Rotary Internacional para ser usada nas nossas ações pessoais, familiares e profissionais, porque o rotariano serve através da sua profissão. Agora eu queria mostrar para vocês rapidamente, por favor, a Comissão Distrital de Serviços Profissionais no ano 2020 e 2021, que eu tenho a honra de presidir, e tenho como conselheiro o governador Ronald Delia, que foi governador 2007 e 2008 do Distrito 4.443, do Rotary Clube São Paulo Penha, o nosso governador indicado 2022-23, Joaquim Flávio de Moraes Filho, presidente da Comissão do Guia Azul de Profissões. Ele deverá estar entrando em contato com os clubes para que os rotarianos possam destacar as suas profissões nesse guia de profissões. Na Comissão de Reconhecimento Profissional, o companheiro Antônio Carlos Coque, do Rotary Clube São Paulo Norte. Da Comissão do Instituto de Liderança Rotária, o governador Edson Cunha Borcato, governador 2018-19 do Distrito 4.610. E aí também vocês brevemente receberão a orientação dele. Nós vamos instituir o Instituto de Liderança Rotária no nosso distrito, com a aprovação e o apoio do governador João Antiório, do Augusto César, o governador seguinte, e do Joaquim Flávio de Moraes, que será 2022-23, e vamos ter a primeira orientação dos instrutores nos dias 3 e 10 de outubro, e na sequência, então, será iniciado o Instituto de Liderança Rotária para jovens novos rotarianos que ainda não ocuparam posições de liderança, para que possam ser treinados e desenvolvidos para poder atender melhor ainda o Rotary. A comissão do projeto Rumo Técnico, o José Roberto de Arruda Pinto, do Rotary Clube de São Paulo, e o projeto Rumo Universitário, o Roque Malísia, do Rotary Clube São Paulo Norte. Queria falar uma palavrinha sobre a Comissão do Intercâmbio Rotário da Amizade, que eu também tenho a honra de presidir, e que tinha como conselheiro o governador Valdemar Armesto, de saudosa memória, e mantemos em memória na comissão. E o governador Hamilton Medeiros Silva organizará, quando voltarmos, se Deus quiser, no início do ano, as atividades presenciais, ou segundo o nosso governador Zacarias, por volta de março, tentaremos organizar um intercâmbio rotário da amizade com Espanha e Portugal. Já fizemos um intercâmbio rotário em Portugal em 2008 e 2009, quando o Hamilton foi governador, e vamos repetir, se Deus quiser, no próximo ano. Era para termos também um intercâmbio rotário da amizade com o Líbano, agora em outubro, e que, devido à pandemia e depois aquela tragédia no porto de Beirute, então foi adiado, mas se Deus quiser, no futuro, quando Beirute estiver recuperada, nós faremos novamente esse intercâmbio, que já fizemos 3 vezes, em 2015, 2010, 2015 e 2018. E, se Deus quiser, o próximo em 2021 ou 2022.
Muito obrigado pela atenção de todos. Foi muito gostoso estar com você.